Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde nós discutimos as paranoias do fenômeno humano. Hoje nós vamos aqui discutir sobre... O que a gente vai discutir sobre? Sobre Natal. E o que é essa época do ano cheia de alegrias e decepções no nosso caso, mas só vai ser decepção esse ano, né? Nos próximos anos. Acabamos de perder a Copa, né? Exato, então... a gente acabou, né? O melhor jogador da Croácia, chamado Juiz, acabou de roubar a Copa. Mas, meu nome é Rafael e todo Natal tem que ser feliz? Meu nome é Juliana e só pode Natal com uva passa. Nossa. Desculpe, polêmica. Nossa. Não vou, eu me recuso. Eu juro, meu coração acelerou. Não, eu não gravo não, você é louco. Sério, olha isso aqui, isso foi uma ofensa. Que isso? Uva passa, não sei Nossa de onde senhora. vocês leite com pera aí nasceram, mas Que Natal isso, e uva Fernanda? passa. Como Não é leite com pera, Salpicão só com acho que maçã é e bom uva gosto. passa. Eu acho que a gente tem que fazer uma opção aqui, a gente tem que ou manter a Juliana e aí nós dois saímos, o podcast vira só ela, ou porque não, uva passa não. Aí a gente tá enfrentando dilemas morais. Uva passa e frutas cristalizadas ainda. Puta dilema moral. Panetone ou chocotone? Panetone. Puta que me pariu, mano. Vamos vazar. Não. É isso, gente. É Não. opiniões polêmicas. Você coloca uva passa no arroz também? Olha, No arroz, na farofa? botaria em tudo. Eu adoro uva passa. Ó, já sabe, né, Fernanda? A gente nunca vai passar o Natal na casa da Juliana. Se for passar, a gente faz a comida. Não, isso é exato. Se a gente leva um convidar, saquinho de uva passa se a gente, pra ela botar, se a gente velho. convidar ela, a gente fala, você traz, sei lá, um pavê e não pode ter uva no pavê. Caralho, uva passa pra ver. Eu não duvido. Meu Deus do céu. Eu curto Porque as uva pessoas passa. são 8 e 80. Ou elas têm bom gosto, ou elas põem uva passa em qualquer coisa, entendeu? Uva passa é mó bom. Você sabe que vocês estão perdendo. Mó gostosinho, docinho. Eu ia falar uma coisa chamada, não sei, chocolate. Já. Também é docinho. Tá. Mas a uva tem o docinho, a uva passa tem o docinho e o azedinho da uva ao mesmo tempo, assim, com arroz, então. Sucesso. Eu tô repensando muita coisa na minha vida. Eu não sei nem se eu quero gravar mais. Eu também não. A gente Eu perde só a não Copa. fui embora porque a porta tava fechada. Né? A gente perde a Tranquei eles Copa. aqui. Uva passa. Sua vida é uma mentira. Exato, pra Nossa. ficar pior só se caísse uva passa aqui na gente do Nossa, nada. eu ia fazer assim. assim, ó. Se o juiz chamasse uva passa. Fica super incompreensível. Bem, meu nome é Fernando e eu queria mostrar pra vocês que o verdadeiro Papai Noel no Brasil é o Cortella. Era isso que você queria fazer Tenta olhar. de fenomenal? Você não achou ainda. Então eu quero que todos vocês, eu vou te mostrar. Caralho, ele tá trazendo vários presentes. Né? Esse Natal vai dar cheio de presente. Nossa senhora! O quê? Olhem as fotos do Cortella que ele Quanto publicou no presente, dia velho. 7 de dezembro. Ele é o famoso Papai Noel. Uou! Ela olhou na hora, né? É. Cara, Inesperado! Cortella Papai Noel brasileiro. Rapaz. Presentão! É essa a informação que eu queria deixar pra vocês aí, destruindo a mente das pessoas. no Mas Natal. hoje, pra gente falar de Natal, a gente vai fazer aquilo que a gente tem feito já com alguns filmes e séries. A gente vai fazer uma resenha de um filme que toca muito nossos corações, deixa todos eles maiores, e não é Doença de Chagas, que é o filme do Grinch. Mas é a versão, não é a versão mais atual, que saiu uma versão de animação, mas atual também não é aquela com o melhor ator de todos os tempos, o grandioso Jim Carrey, interpretando o Grinch, e o igualmente grandioso, maravilhoso Guilherme Briggs dublando. Que vocês sabem qual ano lançou esse filme? Eu não faço ideia. 2000. Isso, de 2000. Na verdade. 22 anos atrás. Então queria dizer pra vocês que provavelmente, assim como eu, vocês deviam assistir esse filme na TV, né? E ele passava, né? Ele foi lançado 22 anos atrás. Muito obrigada por Bem, só lembrar deixar isso. claro. Eu acho que assim, tem algumas pessoas que talvez fiquem com problema em relação à sua idade, mas essas pessoas, isso é coisa de velho, né? Coisa de velho. Não Coisa gostar de da pessoas- própria idade é coisa de velho. Sim, coisa de pessoas não bem resolvidas. Exato. Vamos esperar Eita, daqui a uns anos pra ver. Há uns anos, né? Como se fosse de 43 e 12. Exato. Mas, na verdade, também um dos grandes motivos da gente fazer a análise do Grinch é porque acredito que em algum momento todos nós fomos um pouco Grinch, né? Assim, Fomos, né? Eu ainda sou. Eu tava tentando ser delicada, gente. Delicada, ok? Mas, Zé, que você falou. Então eu acho que em algum nível, pelo menos,
todo mundo aqui nessa mesa se consegue se relacionar muito com o Grinch, né? Ele é um personagem altamente... É que, bom, eu não sei como é que é vocês, mas é porque eu tenho um bagulho que eu acho muito bizarro quando as pessoas ficam muito felizes, sem motivo aparente delas estarem felizes. Então quando eu vejo qualquer grupo de pessoa que parece que elas estão muito contentes, sem motivo nenhum, eu penso, ou elas estão bêbadas, ou elas estão chapadas, ou alguma coisa de muito errado tá acontecendo. Porque não tem como, tipo, as pessoas estão do nada, assim, sei lá, saindo do banheiro, rindo, gargalhando. Assim, se as pessoas estão saindo do banheiro sorrindo juntas, Isso eu acho que tem um motivo aparente. Não. Se fosse, tipo, 2, 3, beleza. Agora são, tipo, 7 pessoas saindo do banheiro juntas. Você nunca entra no banheiro. Você Banheiro nunca que foi ele na vai. balada. Mas é isso, Sabemos tipo, as pessoas- da vida cheia de balada do Fernando. Não existe mais. Exatamente, Super. Fernando Bala, rei do camarote. Rei do camarote, rei Ele do piscava banheiro, né? outras coisas. mas é isso, tipo, eu acho muito bizarro. Então, por muito tempo, pra mim, o Natal era muito, muito estranho, porque era uma época em que todo mundo resolvia ser legal, todo mundo resolvia ser feliz, todo mundo resolvia ficar, tipo, gente, mas por quê? Assim, só porque é dezembro? Mas isso desde que você era criança? De sempre. Você sempre foi triste, né? Sim. eu vejo uma mudança muito gritante. Tipo, quando eu era criança, eu lembro de assistir e me identificar com o pessoal, porque era Natal, então você ficava... Tipo, luzes, comida diferente, família reunida e presente. Então, era só reforço. Você tava, tipo, super feliz porque era um momento De festa. de festa e saía do cotidiano, né? Só que assistindo hoje, eu me identifico muito mais com o Grinch do que com... Eu sempre me identifico com o Grinch, cara. Primeiro porque o Jim Carrey é genial. Tem essa questão. Então é muito difícil não se identificar com o Grinch. Mas, putz... Tipo, e você pega sutilezas... Eu não tenho uma... Depois a gente entra nesse detalhe. Mas tem umas sutilezas no filme que, obviamente, por ser criança, eu já não pegava algumas questões assim. E que, reassistindo agora, eu fico, mano, olha isso, cara. Porque, tipo, você tem uma puta crítica ao consumismo, né? Entre outras questões, depois a gente entra nesse assunto. Eu acho que a gente tem que fazer, que nem a gente costuma fazer nesses episódios de resenhas cinematográficas, assim, que é começar do começo. Como o filme começa. O filme começa nevando. Primeiro de tudo, né, o filme começa nevando, mas principalmente são os Ken, né? Então não são humanos, é a ideia de uma outra raça É chamada... num mundo pós-apocalíptico em que todos os humanos morreram e os Ken é o surgimento do cruzamento entre humanos e ratos. Exatamente. Realmente, você odeia ser o Grinch mesmo. Não, mas isso parece... Você não vê de verde, eles mano. têm um Parece focinho, cara. focinho, assim, ó. E então existe essa raça dos Rus, né? Dos Ken. Os Huhu. Rubam. E eles gostam de fazer muita, né, eles fazem muita festa, etc. Mas a festa que eles mais gostam, que eles mais amam, que é representativa deles, é o Natal. Mano, eles são tipo os hobbits com LSD. Exatamente. Foi o que eu pensei quando eu reassisti. Eu falei, Dr. gente, Seuss, é o Hobbit. ele leu o Hobbit e falou, posso fazer melhor. Pô, Se eu botar droga aqui. Como eles ficam depois de um chá de ácido? Vale lembrar que o livro original foi escrito em 1955. Dr. Seuss, Dr. Seuss. um artista que não tem doutorado. Foi ele nesse que... Escreveu. Não, que trabalha aqui na área médica e tal. Sim, Dr. Seuss, exatamente. Ah. O chefe da medicina no Brasil, ele escreve histórias da infantis. saúde, né? Aham. Eu demorei ainda. Tá. Mas não, é um ator que... Ele escreve várias histórias infantis, inclusive tem outros filmes sobre as histórias dele. Acho que tem aquele do gato também, que foi ele que escreveu, que é de um gato, tipo, listrado, assim... Também é dele. Garfield. Não. É um gato, tipo, preto e branco. Que... Félix. Filha da puta, não. É preto e branco? Não, sim, mas tem um filme, eu não sei qual que é o nome direitinho, mas... Ah, aquele da Cartola? Isso! Puta, dele legal. também, é o Pelo Dr. menos eu Seuss que achava. escreveu. Tem o Horton também, que eu acho que também é sobre o o Horton, mundo. legal. Tem, tipo, muito filme que é feito com os livros do Dr. Seuss, porque ele é muito famoso Não sabia. com histórias infantis. Exato. Enfim, começa nevando e começa exatamente no momento em que estão lá os Ken fazendo as compras, né? E eu acho que esse é um momento muito interessante, porque aparece durante um longo período pessoas loucamente comprando. Comprando. E aí a gente vai logo pra uma das personagens principais, que é a pequena Lulu.
Mary Lou, uma pequenina aqui por um momento, quando eu olhei ela de primeira, eu achei que era aquelas irmãs Olsen. Eu olhei e falei, nossa, parece muito a cara das irmãs Olsen, mas é só mais uma garota loira de olho claro. Ela começou a usar os feitiços da Feiticeira Escarlate, assim. Falei, tipo, nossa, Matou parece o muito Grinch. elas. Não era. Era só uma Esse foi garota mais loira. interessante. Esse bem mais legal. E aí, é um momento muito legal de que o pai dela, que é o carteiro, né, tá falando, ai, agora só falta comprar presente pra fulano, ciclano, beltrano. E aí ele fica, Mary Lou, cadê você? Cadê você? E a menina tá atrás de uma pilha gigantesca de presentes, né? E aí ela já chama a primeira atenção de, será que a gente precisa de tudo isso? Já não é demais. Isso não é demais? E ele simplesmente ignora. Assim, não é nem que ele responde, ele nem ouve ela, assim, tipo, continua lá comprando. Então começamos assim. Salientando que tudo acontece dentro de um floco de neve. Ah, é verdade! Nossa, essa foi a sacada mais Homens de Preto do filme, tá ligado? Aquele finalzinho que você põe a bolinha de gude, é isso, tipo, dentro de um floco de neve tem o Jim Carrey. Quando Dentro neve, de então... todo fogo, É, floco exato, de neve. imagina, todas as neves rindo. é a manifestação é o do Jim Jim Carrey. É ele abraçando o mundo e espalhando a felicidade dele. Jim Carrey é Deus, Jim Carrey é vida. Por que tá isso aqui, né? Isso aqui. Enfim. Eu acho legal essa crítica que o filme faz ao consumismo, porque, tipo, e que começa aí, né? Tem outros... Eu não me mijei, tá? Isso é água. Só derrubei em mim mesmo. E a gente não tem capacidade de achar que isso é normal, né? Obviamente a gente vai rir que nem um bando de quinta série. É, claro, mano, me diz que pessoa... Ele se mijou! Não, me diz que pessoa consciente que consegue fazer Quem 4 disse que eu tô sinapses vira e fala, não, deixa eu encher esse copo até transbordar e aí eu vou fazer, tipo, eu vou trazer ele pro meu avô que virar. Então. Assim ainda. Eu gosto de enfrentar as leis naturais da vida. Ele testa todo dia a gravidade. Todo dia eu Ele perco. se joga da cama. Todo dia eu perco. Não sei porquê, um dia eu ganho. Aí você já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias? Já. Que voar é você cair e errar. Toy Story não faz isso também. Exatamente, É cair cair com com estilo. Grinch! Então, voltando, né? Tudo no floco de neve, Mary consumismo. Lou. Mary Lou. Mas eu acho legal que essa cena ela começa uma linha de questionamento que quando a gente pensa na história do Natal enquanto tipo feriado econômico, faz muito sentido, né? E aí agora pegando mais a linha meio que da psicologia comportamental, entendendo como é que funciona um pouco o comportamento de massa, para mim o Natal ele é quase que ele é quase que um surto coletivo, entende? A economia decidiu que é uma etapa do ano, é uma parte do ano que você tem que ser bonzinho. E ser bonzinho consiste em quê? Em comprar coisa para as outras pessoas. Então você tem que consumir mais para dar as coisas para as outras pessoas e tem uma cobrança social para você fazer isso. Então se você não dá presente, se você não troca presente, tem todo mundo estranho. Fala, eu não comemoro o Natal na minha casa. Como assim? Mas você ganha presente? Todo mundo pergunta, né? Tipo, e é isso, porque... não é uma necessidade genuína de altruísmo e fazer o bem para o outro. Não, é uma coisa mercadológica de você demonstra afeto por outras pessoas comprando. Essa é a época do ano em que você tem que demonstrar afeto por todo mundo, porque a gente falou que sim. Então, mete bala, estoura o cartão aí. E o filme mostra isso já nesse comecinho dessa forma, né? Tipo, pra que eu preciso comprar presente pra tanta gente? Não precisa, na real, assim. É engraçado isso que eu tava pensando. Faz alguns anos que eu vou meio que contra essa lógica. Por vários motivos. Primeiro porque há pouco tempo, sei lá. Fiquei muito tempo sem poder gastar pra comprar dinheiro, pra comprar presente pra todo mundo. Comprava dinheiro? Comprar dinheiro. Pra comprar presente pra todo mundo. Então há muito tempo eu sempre fiz isso, de fazer um presente. Então teve um ano que eu decorei caixinhas super bonitinhas e comprei bijuteria pra todas as mulheres, e tipo, todas desenhadas, as caixinhas bonitinhas. Aí depois eu fiz os cookies, que você não recebeu, né? Não. Porque a gente não se encontrou, mas ele recebeu. Os cookies decoradinhos e bonitinhos. Esse ano eu provavelmente vou fazer panetones e chocotones. Por favor, se você me der. Porque se você me der um panetone de uva dois. passa, eu devolvo e falo, não, posso. Eu pego e dou pra alguém de presente, falando que eu comprei pra ele. Não, eu dou pro Eu vou cachorro, fazer dois. né? Eu A vou pessoa fazer não come dois, isso um daí. panetone e um chocotone. Mas pra vocês que eu sei que gostam de chocotone, eu vou fazer 2 chocotones. Perfeito, aí Ok? sim, aí beleza. Então, assim, isso é algo que eu comecei a fazer e que eu acho muito legal, porque principalmente ano passado foi
foi uma febre, assim. Todo mundo que eu fiz os biscoitinhos, nossa, que gostoso, que maravilhoso, tem mais. Nananana. Tipo, realmente gostaram. E eu falei, que legal. E eu prefiro muito mais isso, porque, sei lá, pelo menos eu realmente dedicando meu tempo pensando nas pessoas que eu gosto. Eu acho que é um pouco mais diferente de eu ir nas lojas americanas e comprar um monte de coisa. Eu dou Feliz Natal. É. Vai lá, Natalzinho aí. Ano novo tá aí. Tô aqui no ombro. Feliz Natal, cara. Felicidade. Exato. Enfim, e aí começa essa loucura de compras na Rouville, né? Um lugar Quinlândia. Na Vila dos Quinlândia, isso. Eu ouvi em inglês, gente, então fica difícil, porque eu não... Cara, Tô surpreso que ela não veio em francês, ela veio aqui falar bife de Vocês não podem assistir, mesmo que seja no original, um filme e que tenha a voz do Guilherme Briggs. É que aí eu, Vocês têm que ouvir o Guilherme Briggs. no caso, eu nem sabia de Guilherme Briggs, assim. Inclusive, Guilherme Briggs, a qualquer momento que você quiser vir aqui no podcast, você só precisa entrar pela porta. Não precisa nem pedir. Exato, Entendi. só apareça. Então, Quinlândia, né, tem toda essa questão, né, desse consumismo e a negligência de um pai ali bem bizarro, né, porque ele fica aí onde tem um esmaga ser humano e me espera aí, Aquele né? pai é o maluco mais negligente do mundo. Nossa, tipo, ele mano. esquece da menina o filme inteiro, velho. Onde tá? Caralho. Onde tá ela? Ah, tá bom, ela tá por aí. Mas é interessante você ver que mesmo nessa situação, né, o Grinch ele se torna um mito e uma ofensa, né? É. Então, é o quanto que mesmo ele não estando presente durante anos, você intensifica muito mais o significado daquilo. Então você cria uma ideologia, né, dentro da sociedade em que ser parecido com aquilo é ruim, ou ser aquilo é ruim, ou que ele é 100% mal. Então nessa mesma pegada, enquanto tá na questão do consumismo, tem aqueles dois jovens, 4, né, que eram 2 meninos, 2 meninas, subindo pra vou encontrar o Grinch. Ai, Grinch não existe. Então eles nem sabem se é real. Só que eles acabam encontrando, o Grinch assusta eles lá, e eles voltam. Só que nesse momento ele decide, né, descer e o que tá acontecendo ali. E sair zoando as pessoas, serrando o freio das bicicletas, né, tipo, Fazendo traquinagens. sendo Grinch. E até a cena em que conta pra você, multa pra você, ele vai, tipo, trocando as cartas, né, no correio. E ele, mesmo vendo que a menina caiu lá naquele buraquinho lá, que ela ia ser prensada, Era um negócio né? de embrulhar presentes. Né? Não. Não, era um separador de presentes. Mas lá ele também tinha aquele bagulho que descia, Aham. aquela frágil, sabe? Tipo, aquilo que o correio sempre esmaga as suas caixas. Então, o que é frágil, eu dou uma martelada falando que é frágil. Ele poderia ter deixado ela lá, né? E ele vai e tira. E... Mas aí eu tenho uma percepção diferente. Porque o doguinho funciona muito como um ego auxiliar. Ó, psicanálise aí. Como um ego auxiliar do Grinch. Por quê? Porque ele iria embora. Assistam a cena. Ele tava indo embora, o doguinho puxa ele e fica tipo... E, tipo, não deixa ele ir. Mas, Aí ele fica tipo, tá bom. mas Então, eu não acho que é ego auxiliar, porque eu acho que a história do Grinch, se você pega. Aí é que vai ser meio spoiler do filme, mas é aquilo. Tipo, Assim, pelo amor de Deus. mas é um filme de 2000, exato. de 22 anos atrás do filme. Então é tipo. Inicialmente, antes do Grinch ser o Grinch, ele foi ostracizado pela Vila dos Ken, né? Então, pela Quinlândia. Então, eu não entendo o cachorro como um ego auxiliar, mas eu entendo o Grinch naquela posição de eu e eles, né? Eles são um outgroup do Grinch. Então é tipo, eu não me importo com eles porque eles não se importavam comigo. Eles não se importam comigo. E aí o cachorro, tudo bem, eu concordo com isso. O cachorro tem essa coisa ativa, mas não acho que seja no sentido de tipo... sei lá, fala que o cachorro é a consciência do Grinch, alguma coisa assim, que tenta trazer ele pro lado bondoso. Eu acho que o cachorro só atua como um problema que surge quando o Grinch tenta deixar alguma coisa pra trás. Então, assim. não concordo. Porque... Não concordo. É ego auxiliar. Por quê? O Grinch é ostracizado com 8 anos e ele foge para as montanhas com 8 anos. Ele ainda não teve um crescimento moral suficiente. Então, é esperado que ele não tenha essa noção do que é certo e errado bem constituída ainda. Se a gente for pensar numa formação de ser humano típico. Entende? Então, ele foi para as montanhas com 8 anos, viveu lá anos e anos e anos sozinho. É natural e esperado que ele não tenha uma moralidade. Quantos anos vive um Ken? Oi? Quantos anos vive um Ken? Se eles existissem, eu perguntava.
Vou ligar pro Instituto do Dr. Seuss e perguntar pra ele. Se eles for uma cópia de Hobbit, quantos anos vive um Hobbit aí? O Bilbo, quando 111. o Frodo partiu pra aventura, o Bilbo tava fazendo 111. Ah, mas ele tinha um anel, né? Ele era a mais. Não, mas tudo bem, ele viveria até aquela idade, ele só não ficaria tão jovem quanto ele ficou. Tá bom. Eu acho que não, eu acho que era uma celebração espetacular, 111 anos, era raro ter. Se eu não me engano, o Hobbit não vive mais que 100 anos. Não, vive sim, porque o Frodo era jovem, tinha 50 anos. Tinha continuado na internet. Quando o Frodo parte com o As anel. pessoas olhando no meu Google, né? Tipo, as pessoas perguntando faz. Quantos anos vive um Hobbit? Quantos anos tem o Lula? Vive um Hobbit, um gato, um homem. Que? Basset Hound. Quanto tempo vivem os anões, os homens e os hobbits? Quantos anos vive um hobbit? 100 a 110. Atinge maturidade aproximadamente aos 30 anos. Olha só, você que é infantilzão, você pode falar que você é um hobbit. Exatamente, principalmente se você tiver a altura da Juliana. Claro que essa é uma ilusão pra mim. Voltando ao ponto. Aí, você é jovem. Acabou de atingir a maturidade. Você é um hobbit. Muito, minha estatura me ajudou. Por isso que eu mantenho meu ponto do doguinho funcionar como um ego auxiliar. Porque ele não teve esse desenvolvimento de maturidade moral com 8 anos. Entende? Por isso que eu coloco ele. E o doguinho é muito claro nessa cena. Ele puxa de volta e ele, tipo, não vai. O doguinho estanca, ele não vou. E é engraçado que a única ligação afetiva que ele tem naquele momento é o doguinho. Então, ele só puxa a menina por causa do doguinho. Aí a menina fala, ai, você é legal, né? Tipo, muito obrigada, você me ajudou, você é legal. Aí ele tem que fazer alguma coisa má pra compensar. É aquele típico comportamento obsessivo, né? Opositor quase, né? Assim. Então, por isso que pra esse doguinho, em diversos momentos, pra mim, ele funciona como um ego auxiliar dele. Por isso que eu coloquei muito claro pra mim. Até anotado. Enfim. E o que é interessante é que quando... Acho que eu acabei não falando. É que ela começa a conversar com o pai antes dessa cena, né? Que era... Por que todo mundo odeia o Grinch? É verdade. Tipo, por que ele odeia o Natal? E ninguém sabe responder. As pessoas não sabem. Tipo, eu não sei. Aí o que eu acho que o pai responde pra ela, não sei se foi o pai ou outro personagem. Ela sabe, talvez o coração dele seja pequeno. Tipo, ninguém sabe o porquê a gente odeia ele, mas a gente odeia. E ninguém sabe porque ele é assim, mas ele é. Ele é um monstro, e é isso. Ele é esse ser dicotomizado, né? Entre o bem e o mal. E ela pergunta, né? Mas o que é o Grinch? Pode falar. Que ela fala que é who, né? Que seria quem. Aí ela... Who's the Grinch? Aí ele fala, não é um who, mas um what, sabe? Tipo, o quê? O que é isso? Tipo... Ele fala, it's not a who, porque os quem são os who's, né? It's a what. Ela, a what? Então, o quê? Ele isso, um quê? Ele é um quê, assim. Ele só é um quê? Tipo, qualquer coisa. Não, isso daí... É uma outra coisa que a gente não sabe. Vamos lá, em termos psicologizados. Isso é despersonalização, entendeu? Tipo, ele não é alguém, ele é uma coisa. Ele é um objeto que você... Por isso que essa questão que eu acho bem legal, de tipo... mas por que ele odeia o Natal? Por que ele, tipo, tá longe da sociedade? Por que ele é esse monstro? E se a gente for parar pra pensar em termos atuais, né? Tipo, pensa todo o inimigo público número 1 de qualquer país. É isso, tipo, por que esse grupo, enfim, é um problema? Não sei, mas ele é. E é desumanizado, entendeu? Você pensar na situação política, né? Todo mundo que é do viés político diferente, né? Você vai, chega e demoniza. Querem destruir as escolas, que é tudo balbúrdia. Não, vamos dar nome aos bois. É tipo aquele retardado lá que perguntaram pra ele na manifestação que tava bloqueando a rodovia. E aí, tipo, não, mas por que você tá protestando? Ele, porque eu quero um Brasil melhor. Não, mas o que é o Brasil ruim? Não sei, mas eu quero um Brasil melhor. Não, mas o que tá ruim? Eu quero um Brasil melhor. E é tipo, é isso, entendeu? O cara não sabe por que ele tá lá. Ele não sabe quem é o inimigo dele. Ele não sabe o que é o outro lado, o que o outro lado pensa, né? Ele desumanizou-se, aquilo gera essa proporção de tipo, eu sou o ser válido de existir, aquela coisa não, e aquilo tem que ser destruído. É uma forma de transferir toda frustração, angústia e ódio da própria vida pra alguma coisa fora. Exato. Em vez de você assumir a responsabilidade, né? Você terceiriza, mais fácil. Exato, emocionalmente. Então não sou eu que tô sentindo isso, é aquilo que está me fazendo sentir isso. Então, porque eu quero um Brasil melhor. Exato, é esse ódio que é de fora, em vez de eu pensar na minha própria situação. Mas voltando, né? Então, pra mim, esse é o ponto do doguinho. E aí ele vai, né,
faz isso, embrulha ela num presente, não sei o quê, e pica a mula. Vaza. E é legal que ele vaza pelo lixo. Né? Então, o lixo de toda aquela cidade dá na montanha dele. E ele fica feliz com o lixo. Eu fico me perguntando muito como que o lixo que eu jogo, ele sobe a montanha. É só... Tem um negócio chamado índice de pressão negativa, né? Com certeza. Se a atmosfera na montanha é menor que a atmosfera fora da montanha, então as coisas são pressionadas a gerar uma estabilidade. Aí né? lá todo mundo voa também, né? Também. Ou se a gente considerar que eles estão no floco de neve, eles estão meio que voando, né? Exatamente. É. Será que o floco virou? Aí o lixo Exato. subiu? Exato. Olha só. É um floco que faz assim. Fica aí pros astronautas. É... Ele salva a menina, isso que é interessante, porque como ela é a criança, ela não é a pessoa que acabou tendo a ideologia internalizada e reproduzida, né? Ela ainda tá na fase de criticar aquilo. E aí fala que nasce uma dúvida nela. Se ele é tão mau, se ele é esse monstro que todos falam, por que ele me salvou? Por que ele simplesmente me deixou? Por que mesmo que o doguinho funcione como ego auxiliar, por que ele ouve? Foi ele. Por que ele ouve? Se ele é mau, né? Essencialmente mau. E aí fica a curiosidade da criança, né? Que é, eu quero saber, vou fazer perguntas. E ela vai perguntando para várias pessoas e ela vai coletando informações sobre a história dele. E aí o que eu acho interessante, obviamente, o filme de criança e tal, os bebezinhos chegavam voando e tal. Mas aí a gente já tem uma coisa interessante, né? Porque pensando que a gente vai fazer análise da personalidade dele, a gente pode fazer análise de personalidade baseada em vários referenciais teóricos, né? Só que... No certo e nos errados. Nos que tem validados científicos, não. Só que, logo nessa partezinha aí dos bebês que vêm voando na cestinha, já tem um elemento sádico dele, né? Porque ele vai lá e bate no outro nenezinho e toma o lugar dele. E tem até uma risadinha do nenê, tipo, maldosa. E tipo... Não, mas essa que eu fiquei pensando. É isso que aconteceu ou isso é a história que contaram? Existe uma questão dessa também. Mas se a gente for pensar que foi isso que aconteceu, já tem ali um elemento sádico, né? E ao longo da história de infância dele, ele faz várias traquinagens, ele é maldosinho, mas nada demais, assim. É uma criança. É uma criança, exato. Mas é que aquilo que Problemas sociais. Exato, não, é uma coisa que toda vez que você trabalha com criança, você tem que pensar de que a criança que apronta mais, sempre não, né? Mas costuma ser a criança que precisa de mais ajuda. Exato. Por algum motivo. Então, eu entendo muito pelo esse lado do Fernando, de que, tipo, é a história que contaram. Por quê? Porque quando você lembra, você pega qualquer criança problemática e você começa a fazer a história retrospectiva dela, quase nunca lembram das coisas que ela fazia de bem, de bom, das coisas que ela era boa, que ela era excelente. Não, eu lembro das merdas que ela fazia, do que ela aprontava. E porque é isso que marca, né? Então eu acho muito mais provável que ela tá pesquisando, perguntando as coisas pra cidade. E a história que estavam trazendo é sempre essa, porque, como o Fernando mesmo colocou, é mais fácil falar, não, ele sempre foi mal, ele sempre odiou o Natal, ele sempre aquilo, e, tipo, e não internalizar sua responsabilidade em talvez ter ostracizado e criado essa pessoa. Porque isso é interessante, até fazendo uma relação com o nosso trabalho enquanto neuropsicólogos, né? Então, enquanto a gente faz a avaliação neuropsicológica, os três fazem, então, né, a gente consegue falar disso. De que quando um pai ou uma família traz o histórico da criança, da visão deles, e a gente vai começando a olhar essa criança, o quanto que muitas vezes a história que o pai conta não necessariamente reflete uma realidade daquela criança. Então a gente tem dados incongruentes. E às vezes não é por maldade, não é porque o pai tá quase nunca tentando... é por maldade. Exato, algumas vezes. Não, por isso que eu falei quase nunca. Então assim, o quanto que é isso, a gente vai contar essa história baseado no que a gente acredita hoje em dia. Então se eu, como uma Ken, entendo que o Grinch é essa coisa má e etc, é uma coisa, não é uma pessoa, não faz parte da minha comunidade, eu automaticamente vou contar do que aconteceu lá no passado com esse viés. Né? E aí, se a gente for olhar o dado frio, de fato, então, vamos imaginar que não tem como a gente ter visto ele chegando com o vento ali, batendo lá no outro bebê. Mas o que a gente sabe com certeza é que ele parou na porta, no dia de Natal, e estava tendo uma festa. E ele ficou chorando a noite inteira, com fome. E só no dia seguinte perceberam que tinha um bebê ali na frente. Então é uma criança que teoricamente já sofreu uma
puta de uma negligência no primeiro momento de vida dela, né? E marca, né? Tipo, trauma na primeira infância é um Exato. cocô, porque você não molda essa bagaça. Tipo, a pessoa carrega pro resto da vida. Assim, não querendo ser psicanalistas aqui, falar da parte... Não, fisiologicamente. Exato, a gente tem uma questão fisiológica muito clara. É um bebê que passou fome e frio durante a primeira O cara vai ter uma mudança inteira em todo o aparelho de reconhecimento ao estresse, né, em produção de cortisol, sinalização de cortisol, pro resto da vida. Exato. Tipo, os filhos, se for mulher, muito provavelmente a cria, a próxima geração, ainda vai carregar isso daí. Então, tipo, não é um negócio pequeno, sabe? Exatamente. Então, o quanto é o indivíduo e o quanto é a sociedade, né? Moldando o indivíduo. E aí, você ia falar alguma questão dessa parte? Que ele chega lá, que você tá falando, já tinha uma maldade ali, talvez. Então. E aí já representa um pouco desse um leve sadismo, se a gente for acreditar nessa parte do vento. E se a gente não for acreditar nessa parte do vento, a gente já percebe uma negligência muito grande que pode gerar essas alterações de comportamento que ele tem. Mas o que eu acho principal é que, assim, as duas coisas podem acontecer. Entendeu? Pode ter um bebê ali, enfim, uma criança, que ela tem uma propensão mais... Eu não vou usar nem a palavra sádica, eu vou usar a palavra... Desafiador. Perverso. Porque a gente já tá sendo psicanalista mesmo, então vamos falar de perversão. Então, a criança pode ser um pouco mais perversa. Só que a questão é exatamente essa. Se você tem uma criança perversa em um ambiente não acolhedor, isso vai se intensificar. Agora, se você tem um ambiente acolhedor que consegue reeducar essa perversão dela, ou tipo, direcionar isso para outra coisa, ela vai ficar adaptada àquele ambiente e ela vai conseguir funcionar melhor em sociedade. Então, eu nem duvido dele tipo, ter nascido já com a veiazinha da zoeira ali. Tudo bem, pode ser que ele tenha nascido na veia da zoeira. Mas o que criou o Grinch foi uma mistura de nascer com a veia da zoeira e ser excluído e negligenciado pelos... Que a gente sempre falou é biopsicossocial. Então, mas por que o fulano é agressivo? Biopsicossocial. E o fulano é assim? Biopsicossocial. Ponto. Não tem muita escapatória. Então ela vai lá, começa a perguntar, né, e começa a entender um pouco da história do Grinch. Uhum. Então a gente tem esse momento em que ele nasce, né, e passa essa madrugada sozinho. É cuidado por cuidadoras, então ninguém pediu aquela criança. Então, mas aí que eu queria entender. Será que isso é uma crítica ou se isso foi uma ofensa? Nossa, ele deu uma de CSI, né? Foi uma crítica. Crítica. Por quê? Porque, pelo que eu vi... Vai lá, Fernando, rasga a camiseta aí, velho. Pelo que eu... Ia meter com você. Quebrando as pessoas. Mas, sério, na moral. Pelo que eu vi, a única criança que foi cuidado por duas mulheres ao mesmo tempo foi ele. Sim. E aí a questão é... Filho de gente homossexual é doente, né? Sai errado. Ou isso é um filme infantil que normaliza relações homoafetivas. Olha, essa é uma questão muito delicada se a gente for pensar no período histórico em que a história do Grinch foi escrita. Então, eu não duvido de, tipo... De ter um pezinho aí. Né, de ter uma conotação. Agora, se eu acho que foi escrito para problematizar e criar e criticar que filhos de casais homossexuais... Produção de um preconceito não necessariamente... Exato. Eu acho que não foi... consciente. Exato, eu não acho que foi a intenção do autor falar que o Grinch é do jeito que ele é, porque ele foi cuidado por duas mulheres, criado por duas mulheres. Até porque ele é um artista, né? A gente... Nossa, artistas não erram. Não tem preconceitos. Não, a maioria... É porque a maioria dos artistas está em contato com desconstrução, com esse tipo de coisa. De uma população... né? Hitler pintava. Truco. Exceção. Curva normal. Pediu mais 4. Uno. 9, 10. Mas eu entendo, mas é isso, tipo, eu acho que foi mais um resultado do preconceito da época e não algo direcionado do autor a criticar isso. Até porque, se fosse só isso, eu acho que ele não teria trazido o resto do background da história do Grinch que ele traz, né? A gente sabe muito bem que ele era um Ken, ele foi ostracizado, tudo isso. Então, a veia que eu acho que a história passa muito mais essa de, se você exclui uma pessoa da sociedade. Por isso eu gosto bastante do Dr. Seuss, porque as histórias dele parecem meio idiotas, mas elas têm um dilema moral. Histórias infantis.
Exato. Parece idiota, mas tem um sentido moral. Mas é porque hoje em dia, cara, tem umas histórias infantis que você assiste aquilo enquanto adulto e você fala, cara, a criança tem que ser muito burra pra não entender como isso é sério. Tipo, eu só dou um exemplo. Hora da Aventura. Você assiste a primeira temporada daquela porra, você sai deprimido, velho. Porque é muito triste, é muito dramático, é muito tenso. Isso aqui é na Ilha de Doces. Então, tipo, as crianças estão, princesa Jujuba. E você fica, não, ela tá traumatizada, tipo... É muito tenso. Outro desenho infantil muito bom, Rick and Morty. Crianças assistindo. BoJack Horseman. Voltando. Tá. Então, vamos falar Ostracizado. um pouco desse histórico dele, né? Então, ele vem, essa negligência e tal, é cuidado por 2 mulheres, o único que é cuidado por 2 mulheres, e logo de cara ele já é diferentão, né? Então elas querem oferecer pra ele cookies e ele quer o prato. Ele quer comer o prato, ele quer comer Ele tem gostos excêntricos, né? Logo de cara. Então ele já é um personagem que seria facilmente alvo de bullying. Porque ele é verde, ele tem pelo na cara, Piccolo. ele... A gente taca pedra. Mas você tem que pensar que, né, durante todo o Dragon Ball o Piccolo apanhou, ele era o vilão. Ele é meio... Então ele come, ele gosta, tem preferência por... Dragon Ball é profundo. Mano, o Piccolo é o Grinch do japonês. Não, acho que é o Majin Buu. Enfim, ele tem todas essas características de excentricidade. Volta. Desculpa, eu tô pensando nele falando, vou te comer, vou te... Inconsciente, por favor. Então, peraí, calma já. Fazer um gif, né? Vou te comer, Aí, vou te comer. você manda pro seu namorado. Manda. Vai ficar no pack de uma noia. Aí, amor, esse final de semana a gente vai se ver, né? Vamos sim. O pior é que eu não sei se vai funcionar pro bem ou pro mal, entendeu? Tem que funcionar pela zoeira. Entendi. Não. Pelo menos vai funcionar, obviamente. Ai, meu Deus. nossa, que escatológico. Volta. Beleza, então ele tem esses comportamentos são diferentes e tal. Ele é excêntrico. Come o prato em vez do cookie. Que Estranho. Ele é um excêntrico, estranho. Mas eu acho legal porque, ótimo. de novo, né? Porque eu gosto muito da simbologia que o autor usa, que o Dr. Seuss usa, porque essas são várias formas dele mostrar que ele justamente é uma pessoa que não adere à regra, né? Então, ele é estranho, ele é bizarro, e aí tudo isso vai justificando, em tese, essa exclusão. Mas ele traz isso de uma forma muito concreta, né? Então, a gente não fica com aquela pessoa que, tipo, tá todo mundo feliz, ele tá triste, porque é mais difícil você entender emoções. Mas não é difícil eu entender que ele prefere comer um prato que um biscoito. Só que a mensagem é a mesma, de que ele é diferente, ele não adere às mesmas regras que as outras pessoas. Sim. E aí, o belo dia, lá aos seus 8 anos, ele tá na escolinha, bonitinho lá, fofinho. De gravatinha. De gravatinha, todo meiguinho. E aí tem que se fazer um presente, né? Pra algum colega de sala que você goste muito. E ele é apaixonado pela... Qual o nome dela? É Mary Jane. Mary... Não. Quase, cara. Como que seu cérebro funciona tão rápido, velho? Caralho, que bom. Caralho, assim de Lu, como tá maluco? Nossa, ela entrou no satanismo. Caralho, é Marta May. Mas eu fui ver assim de Lu. Cara, olha essa pessoa. Mas é a Marta May. Marta May, isso. E ele é apaixonado na Marta May, que é a Ken lá mais bonitinha, mais queriducha da sala. E também o futuro prefeito, que é o... Prefeito. Prefeito O prefeito chamado Perfeito. Acho que é Augustus ou... Prefeito Augustus. Augustus. Que o Augustus também tá todo mundo ali na mesma sala. O Augustus, que seria o futuro prefeito. Perfeito. Tava longe. Da Vila dos Ken. Ele também é apaixonado pela Martha May, né? Mas o Grinch não tá nem aí pro negócio. Aí ele fica todo feliz, vai lá e faz um puta presente lindinho, fofinho pra Martha May colocar na árvore de Natal e assim, super, de repente você percebe assim, todo gostar, todo querer, de repente você percebe
essa afetividade. Então, o quanto que, enquanto elas estão contando a história dele, ele não mostra nenhuma afetividade. Ele é mostrado como personagem excêntrico, como diferente, como que não se adapta. Ali é o primeiro momento que ele mostra afetividade, né? Pode falar. Não, porque tipo, a gente tem que levar em consideração que, vamos supor que ele... Supor não, né? Provavelmente sofria essas violências desde sempre, em todos os contextos, todos os ambientes, por ser diferente dessa forma. Mas também ofensas físicas, né? Então, por ele ter uma aparência física diferente, fala, você tem 8 anos e já tem barba. Sabe? Tipo, o que eu acho que hoje as pessoas iam gostar, né? De ter Nossa, barba. sim, Então, super. então, quanto... Aqueles moleque de 10 anos que eu vi que exibindo os 3 pelinhos, o bigode de bode deles, assim, isso Esse aqui. pelinho aqui no bigodinho assim, sabe? Que tem barba. Sou macho, mãe. E aí, ele... Imagina o filhinho do Fernando bodybuilder, né? Nossa, ele vai nascer... ele não vai chorar, ele vai gritar biru. Uma madeira de creatina do moleque. Whey, mano. Vai tomar espremer, assim. Beber leite materno. Mother, give me another. Leite materno ou whey? Não, os dois, né? Se a mãe tomar whey, passa no Se leite. botar whey no leite materno. Nossa Não, senhora. bota whey na mãe, que aí a proteína já vem, tipo, digerida. A mulher é que só tá ignorando o bagulho. Tá. E aí ele tem Então, ele tem esse histórico de vivência. Essa Mar também, ela dá uma, né? Às vezes dá uma olhadinha pra ele assim, aí ele fica, pra mim, né? E aí, então, motivação também tá em agradar uma pessoa que talvez seja a única que me dê afeto de fato, né? Um retorno, não tá me olhando só como esse monstro que todo mundo olha, mas me olhando de uma forma que talvez eu nunca fui olhado. Eu acho que nem pelas cuidadoras, porque né, uma criança de 8 anos subiu uma montanha e viveu durante 40 anos e ninguém foi atrás. Exato. Então, tipo, acho que nem as cuidadoras se importaram. Ah, que bom que vazou. Meio que isso. Pode ser também. E aí, o que acontece Ele faz o presente. faz o presente, ele chega lá... Mas ele faz o presente e ele decide se arrumar para o dia. E aí que tá a merda. Porque o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar se normalizar. Exatamente. Então ele vai tentar aparentar como os outros quem. O que ele faz? Ele tenta fazer a barba. Só que fazer barba é um negócio difícil. Você se corta, né? Machuca. E aí? Você faz barba, João? Eu tentei fazer barba 2 vezes na minha vida quando eu era criança. Essa era a minha identificação paterna. Uhum. Daddy issues, né? Daddy issues. Aí meu pai teve que me explicar pra mais ver que nunca ia nascer pelos no meu rosto e eu chorei muito tempo. Porque eu queria muito ser um homem. Mas o homem Cara do Fernando. faz parte, gente. Hoje em dia me Toma meu identifico super campeão. com o sexo feminino, tá tudo certo. Mas O que o Fernando viu, né? hoje em dia me identifico super bem. Mas na época eu fiquei muito triste que eu não podia ter barba que nem meu irmão, que nem meu pai. Eu tô vendo os flashbacks do Vietnã na cara do Fernando. Então. E aí ele vai lá e tenta, né, tirar a barba dele e se corta inteiro, tadinho. Aí ele vai pra escola com um saco na cabeça. Aí ele vai com... Então, isso é engraçadinho, né? Porque você... Cadê o menino, né? Cadê? Agora a vez o grid não tá ali. Aí ele tá atrás de todas as roupas. Aí ele sai... Com um saco na cabeça. Tira o saco da cabeça. Aí ele senta, coloca o livro e tira o saco. Tá, agora abaixa o livro. Aí abaixa o livro, tá o pé. E aí, o quanto ele vai evitando, porque ele sabe que ele será alvo disso, né? Então, por exemplo, a gente tem um espaço que a gente se sente de uma certa forma acolhido, mesmo quando a gente comete algum erro, tem algo de não tão, sei lá, algo que seja considerado socialmente feinho ou um defeitinho, a gente não se sente alvo de ataque. A gente entende que ali eu não estou nesse ambiente. Então, o quanto é todo o processo de eu tentar evitar, de sofrer o que eu sofro todos os dias de novo aqui, sendo que eu tentei ser como eles, né? Uma forma de além de tentar ser aceito, né? E é uma tentativa de ser aceito, anulando quem eu sou, não conseguir fazer isso, então vem a frustração, e além disso ainda vou ser punido pelo dobro, né? Por essa tentativa. E é o que acontece, né? Então todos começam a rir dele, zoar ele, e aí eu acho que professoras em geral, que normalmente funcionam, né? Como a reguladora desses momentos, né? Ela ri dele também. Ela dá um... Então, ali foi, tipo, a perda de tudo, né? E é onde tem o maior comportamento disruptível dele, assim, agressivo, de sair destruindo tudo. Christmas! Yeah, um presente. E aí ele decide fugir, sair, sobe a montanha. Posso só fazer um porém nisso, que não tem a ver com ele? Pode. Mas o que é interessante é, o maior praticador de bullying
dele é justamente a pessoa que vai comandar É o prefeito. que vai comandar a vila depois disso. Uhum. Então, o quanto que personalidades impositivas e violentas, por vezes, assumem o poder, não é mesmo? Como aconteceu há um tempo atrás, não é mesmo? Não, e o pior é, tipo, é justamente como essa personalidade impositiva no poder, como ela contamina o resto das pessoas com essa visão distorcida do diferente e culmina nisso, de falar, não, a gente odeia tal pessoa porque não sei, mas eu odeio. Exato. Uhum. Então, olha só que incrível, Dr. Seuss e política. Já tava vendo o Brasil 2018. Exato. Mas, então era só esse adendo que eu queria fazer, né? É um bom adendo. E aí o que ele foge e ninguém vai atrás, e você vê o quê? Ele mora onde os lixos... Ele mora num lixão, né? Tipo, É um lixão. um lixão. Ele come lixo, né? Tudo que ele tem é precário. Só que mesmo assim dá uma ideia de como ele é genial. Porque ele constrói tudo que ele precisa. Tipo, máquinas bizarras que vão atender os desejos dele lá. E é tudo muito bem feito com lixo. Então, o quanto ele tem sim potencial, tinha esse potencial para ser utilizado socialmente, mas ele é marginalizado, o quanto ele é ostracizado, na verdade. Marginalizado, você ainda está ali na beiradinha, na beirola, mas ele foi tipo, expulso socialmente. Mas ele sempre vai olhando o próprio coração e se orgulhando do quanto ele vai diminuindo. Do quanto Né? que ele quer matar qualquer sentimento, qualquer forma de sentir, né? Uhum. Então ele vai diminuindo. Outra coisa interessante é as duas cuidadoras dele contam pra Mary Lou logo de cara que ele era um bebê muito inteligente pra idade. Então elas trazem exatamente essa genialidade do moleque. E aí a gente vê essa genialidade escrita quando ele vira um adulto e constrói essas 300 mil coisas e assim, né? Tem todo um aparato específico para ele. E eu acho que é isso. E aí ele vai toda hora mostrando nitidamente o quanto ele tenta silenciar cada vez mais a angústia de ser sozinho. Então ele vai... Tem uma hora que ele vai fazendo diversas atividades e ele vai vendo que não vai funcionando. E ele, no fim, ele fala, vou descontar tudo na comida. Tipo, eu tô sozinho, eu vou só comer e é isso. Então, o quanto não funciona. Por mais que ele tente, ele sente essa angústia, mas ele tenta reprimir com comportamentos e talvez recompensas imediatas, de uma forma de silenciar ainda mais essas angústias, né? E voltando um pouquinho mais pra cidade, a própria menininha, a Cindy Lou, ela começa a se questionar se o Natal faz sentido mesmo. Então ela questiona o que eu questionava na adolescência, tipo, será que eu mudei ou o Natal mudou? O Natal era mó da hora. Depois agora é só tipo, nossa, eu tenho que comer de noite, assim, não, que cansaço. Tem que esperar meia-noite pra comer, aquele monte de comida gostosa. Na minha casa a gente não espera meia-noite. A gente só come, assim, deu 8, 9, a gente come. Vocês só ficam acordados ou sentados. Assim. Tipo... E todo mundo come, tá todo mundo lá, tipo... Feliz Natal! Feliz Traz a Natal. sobremesa aí. Nossa, a gente não espera meia-noite, não. Sim, tô bem suave. Mas... Só uma adendo. Tipo, e nesse momento em que eles estão... que ela se questiona sobre o Natal, tem toda aquela cultura americana de você fantasiar a sua casa, assim, sabe? Se decorar de uma forma, o outro, essa competição. Então vai mostrando as futilidades do Natal, né? Quando se tornou a sua aparência e consumismo. Só que ele vai ouvindo as músicas de Natal sendo cantadas. E ele tenta não ouvir, né? Então tem aquela cena que ele coloca a cabeça e fica lá batendo os pratos. Mas tem uma hora que ele fala, eu preciso do meu sedativo. E é um martelo que ele bate na própria cabeça pra desacordar. É consciente. E não tá entrando em contato com isso quando ele percebe que nada do que eu tenho funciona. E é por isso que eu acho genial, de novo, o Dr. Seuss. Porque essa é uma forma muito abstrata de pegar e, tipo... pensa no, sei lá, num dependente químico. Entende? Como é que ele silencia a angústia dele? Amortecendo. Exato. Entendi. Tipo, nada mais funciona. E qual que é a diferença do que ele faz de uma automutilação? Né? Nenhuma. Quando você sente uma dor física para diminuir uma dor emocional. Então, a menininha começa a entender o porquê que ele odeia o Natal, né? E ela tem uma ideia, né, de chamar o Grinch para ser
presenteado, premiado no evento de Natal. Não, tem um momento ainda antes que ela vai lá falar com ele. Então, mas aí foi quando decidiram que ele poderia ir, ele vai lá chamar ele. Não, ela vai em 2 momentos lá. Não vai? Não sei, não lembro também. Não. É isso que eu te falei, o meio do filme é um borrão pra mim, eu nunca lembro do meio do filme. Que ele tá Você usou batendo. sedativo, né? Ela chega bem na hora que ele tá com os pratos na cabeça, assim. Mas ele não foi pra chamar? Ó, Aí ele fala, what are you doing here? Bem. Que ele nem ouve ela entrando. tudo bem, independente. Ninguém lembra, segue o baile. E aí, Ah, não, eu acho que era só essa vez mesmo. e ela dá essa ideia de chamar ele pra ser nomeado, né, no Natal. E o quanto o próprio prefeito começa a dizer, não pode, não, porque aqui na lei, aqui no livro. Ah, mas em que página? Ah, eu não me perdi aqui na página, mas tá aqui. E ela começa a contra-argumentar. Uhum. Bonita. E ela vai, tipo, mas não tá escrito que essa nomeação é pra aqueles que mais precisam. Quem mais precisa do que ele? E aí todo mundo fica, Aí você vê o quanto que a sociedade é uma sociedade que não se questiona. Porque é verdade. Aí o prefeito fala assim, mas na lei tá escrito eles. Mas quem mais precisa? Sabe, tipo, aquela, só tipo, fica assim. só aquela massa de manobra, Uhum. sabe? Que pega carona em caminhão na frente, assim, sabe? Que para vias atualmente. É uma massa de manobra. Que não questiona, não critica, só falou e faz. E aí sim, ela vai lá pra entregar pra ele, né? Que ele foi chamado. E é interessante quando ele não quer, mas quando ele percebe que, peraí, tem um prêmio, então quer dizer que eu sou vencedor. E todos os outros são Então, perdedores? se eu venço, eles perdem? Então, é uma forma de o quê? De eu reproduzir essa violência, né? Então, é aquela famosa frase, né? Que quando a educação não é libertadora, o desejo do oprimido é ser opressor. Então, se eu sofro total essa violência e eu vejo a oportunidade de atacar aquele que sempre me ataca, eu irei fazer. É o ciclo da violência. E ele, então, decide como uma forma de ganhei de vocês, né? E é interessante o processo de negação dele. Que aí ele fica assim, mas eu não tenho roupa para ir. Mas eu não tenho agenda, né? Às 6 horas eu preciso descobrir a cura para a fome, resolver a fome no mundo e não contar para ninguém. Eu tenho que jantar comigo mesmo. E, tipo, são coisas que você pode adiar ou coisas que não são emergenciais, mas enquanto ele tenta não ir, não enfrentar esse aversivo. Não, o legal é que, tipo, começa como uma recompensa pra ele, né? Tipo, eu ganhei, então todo mundo perdeu, mas vira um aversivo depois, né? Quando ele percebe que aquele prêmio é parte da sociedade. Tipo, é a sociedade reinserindo ele, entre aspas, né? Eu não sei se ele pensou isso. Tipo, na minha interpretação, ele só viu uma forma de venci vocês. Eu ganhei, sabe? Uhum. Mas é interessante o quê? E nesse momento fica aquela questão de o prefeito, que é o cuzão, né? Não vou deixar barato. E o que ele faz? Ele dá literalmente evidencia o gatilho dele, que é uma máquina de barbear, né? Pra ele reviver toda aquela história. E não só isso, ainda pede a mina que ele sempre teve crush lá na infância em casamento. E aquilo, nossa, desanda tudo. Gatilho Grinch. Gatilho Grinch, e ele começa, eu acho que até nessa parte mesmo, ele começa a falar, a gritar e falar, você sabe para onde vai todos os seus presentes todos os anos? Pro lixo, lá onde eu moro. Então, tudo isso aqui é só consumismo, não serve pra nada. Ele fala, eu compro um pônei, ando 2 vezes com ele e depois vendo pra fazer sabão. Tipo, foda-se. E aí ele vai trazendo essa crítica social, do quanto ele consegue ver isso, ele consegue, de uma certa maneira, identificar um problema social, e mesmo assim, ninguém faz nada. Assim, ele é o louco, ele é o doente, ele que não se encaixa, né? E aí começa toda aquela confusão. É o que acontece quando você critica o status quo, né? Tipo, todo mundo vai se defender porque você não tá atacando a sociedade, você tá atacando... As pessoas sentem que estão sendo atacadas pessoalmente, né? Porque se eu acredito nisso e isso tá errado, então eu tô errado. E esse é o grande questionamento que eu acho que me traz no filme, assim, que eu queria deixar com provocação no finalzinho. Mas é bem essa questão aqui. Então, quanto ele mesmo ali tenta ser disruptivo, tenta fazer alguma coisa, assustar, até que tem esse surto todo, e ele acaba
Lembrei de uma coisa que é muito interessante. Que quando ele tava se questionando se ele ia ou não, ele pensa, será que isso é uma maldade? Será que eles estão fazendo isso pra fazer alguma coisa comigo? Então, o quanto ele começa a ter pensamentos ansiosos e persecutórios em relação a essa homenagem. Que ele não consegue acreditar que em algum momento ele vai ter uma validação social. Porque eu nunca tive. Então, por que agora eu vou receber? Do nada. Deve ser uma pegadinha. Deve ser uma pegadinha. Não, eu acho que é só marca do trauma que a sociedade instigou nele, né? Com certeza. Por isso que eu falei, isso não some. Pra sempre ele vai ter esse questionamento. Pra sempre não. Né? Não tem terapia na Kinville, então. Na Ruville, a Kinlândia. Na Kinville. Kinville. E aí ele... Tanto que quando a menina vai lá chamar, né, pra ele participar da nomeação, ele tenta assustar ela de qualquer forma, assim. E ela ri, ela, tipo, não. Ele não é essa pessoa que ele... O que eu vejo é que ele tenta performar como a sociedade diz que eu sou. Se eu sou isso, então serei. Se vocês dizem que eu sou isso, então é isso que eu vou ser. Como uma forma até de se afastar, né? E de se proteger. E não ocorre, porque ele cuida do cachorro, né? Ele tá demonstrando afetos de certas maneiras. Beleza. E aí ele vai mesmo assim, corre todo aquele caos, né? Ele destrói tudo, mas mesmo voltando, explodindo, tem aquela cena que as coisas explodem, né? A árvore pega fogo. Exato, ele bota fogo na árvore de Natal, o maior símbolo. Né? E volta pra casa dele orgulhoso, mas o Natal continua, né? E aí ele começa a tentar se planejar de alguma forma. O Natal continua porque eles têm uma árvore de Natal reserva. Né? E aí ele fica puto da cara, não adiantou, tenho que fazer um plano para acabar com o Natal. Então é isso, né? Proporcionar uma dor equivalente ou maior do que a dor que eles acabaram de me proporcionar. E aí ele bola o plano dele. Genial. Mas é interessante também, agora que eu lembrei, né, não tinha pensado nisso, de que quando ele aparece, todo mundo meio que fica meio, né, inseguro assim, mas ele ganha e ele precisa participar do ritual social, né, de diversos... Experimentar diversas comidas, andar no trenó, sei lá o quê, e o quanto ele se sente desconfortável, ele pede pra parar, ele não gosta daquilo, e aí no meio ele começa a comer com raiva, então, pra comer eu vou comer tudo mesmo, mas o quanto ele tá completamente fora da sociedade, de não conseguir entender e adentrar naquela cultura e naqueles rituais, não faz sentido para ele. Então, mesmo quando a sociedade, obviamente ela não seria acolhedora, mas quando a sociedade tenta trazer aquilo que foi ostracizado, né, aquilo que a gente negou, não sabe como abordar isso, só introjeta a cultura no outro e ele tem que aceitar a cultura da forma que ela é. Então, mas é por isso que eu falei que ele tinha ficado ansioso, entende? Porque, querendo ou não, ele fazia parte daquela sociedade. Então, ele entende os rituais e saber que ele iria lá ganhar um prêmio, tipo, ele entende que ele tem que passar por coisas que ele não... Então, ele não sabia. Tanto que quando falou assim, agora ganhou o prêmio, você vai ter que participar de tal coisa. Eu tenho que fazer do quê? Você não me falou sobre isso. Sabe, tipo, ele não sabia desses rituais. Então, ele... Ele foi embora com 8 anos. É verdade. Então, isso é interessante a gente trazer pro momento da nossa sociedade, né? De que a gente... tem, obviamente, um histórico de uma sociedade em todos os países preconceituosas, que discriminam populações dependendo da sua religião, da sua cor, da sua etnia. E mesmo quando a gente começa a falar sobre isso, aquelas empresas, né, que no mês de julho, que é o mês do orgulho LGBT+, LGBT+, já tá certo. Eu sou sempre econômico. LG+. Já não pode, porque o mínimo é LGBT. Então, LGBT... L+, né? L+. Mais. Só mais. O movimento LGBT+, as empresas ficam coloridas. Tá. E aí passa o mês, fica preto e branco. Mas é isso por assim. Diversity washing. Exato, é isso sempre. Tipo, no mês do orgulho LGBT, às vezes no mês do quando tem mês do orgulho trans, quando tem consciência negra, meio ambiente, tem tudo isso. No mês do meio ambiente, todo mundo tá reciclando tecido, cacete, cara. Tudo tá reciclando. Mês seguinte, então não, era muito caro, a gente deixou de fazer isso. E dane-se, entende? Então, eu gosto da crítica do consumismo do filme justamente porque hoje em dia a dinâmica é essa, sabe? Tem
não tem uma cultura de, sei lá, preservação, uma cultura de respeito aos LGBT+, ou aos negros que sejam, né, em termos de racismo. Não tem. O que tem tem um mês... Por isso que eu falei que eu acho que o Natal é uma alucinação coletiva, porque a ideia é essa, entende? Tipo, é um mês onde a sociedade está programada para se comportar de um jeito X, e depois que passar esse mês, dane-se, tá ligado? Tipo, durante o mês de Natal eu dou Feliz Natal, pergunto como é que o gari que passa na minha rua tá, dou uma caixinha a mais pro cara. No resto do ano, foda-se, eu não sei nem o nome do cara. Se mudar, não sei. Se mudar o nome do meu carteiro, não sei. Não tô nem aí. Aí em dezembro, beleza, eu vou conversar, depois dane-se de novo, entende? Então, não é... Eu acho frívolo essa coisa do Natal, de mas é a época onde todo mundo se junta e todo mundo tem carinho. É tipo, não, é uma época em que toda a sociedade foi treinada para demonstrar isso de uma forma extremamente superficial, assim, ridiculamente superficial. Chama do Grinch. Zero dúvidas, assim. Não, eu super concordo. Só que eu acho que isso é qualquer feriado, né? Então, não, concordo. Não é, eu acho que não é o Natal que é um delírio coletivo. Eu acho que todos os feriados ou datas comemorativas significativas, por exemplo, no Japão você não comemora o Natal. Tipo, você não tem um país cristão que vai comemorar o Natal, etc. Não é um feriado lá. Então, mas vai ter eventos específicos, dependendo da cultura, do ambiente, e que o indivíduo vai ter esse, entre aspas, delírio coletivo. Tanto que a China, eles comemoram o Ano Novo em outra data, né? Tem o Ano Novo chinês, quando eles mudam. Março, se não me engano. Eu não lembro, não vou saber direito. Mas tem, entendeu? É isso, tipo, culturalmente é uma coisa programada da sociedade, sabe? Não é esse movimento, tipo, instantâneo e natural, de boa vontade, altruísmo. Não. Convenhamos, muitas vezes a gente já passou o Natal onde a gente não queria, né? Então, realmente não é isso. Não só passamos o Natal onde a gente não queria, mas compramos presentes para pessoas que a gente não queria dar presente. Exatamente. Nem mereciam. Entende? Tipo... Você não merece meu afeto. Eu sou privilegiada, porque... Isso daí não. Mas já passei o Natal com algumas pessoas das quais eu realmente poderia passar sem. Podia passar sem essa pessoa. Mas é por isso, entendeu? É uma convenção social. Então, é muito comum... Nossa, eu vi... isso é um negócio que eu tenho percebido, mas eu tenho consultório de muita gente virando, tipo, cara, eu não gosto do final do ano. Por quê? Porque eu vou ver, sei lá, tal lado da família que não gosto. Me enche o saco. Me incomoda. Me critica. Me isso, me aquilo. E é isso, entende? Tipo... É uma convenção social que às vezes faz você entrar em contato com partes da sua família, do seu ciclo social, enfim, com questões suas que, tipo... Você não precisaria, entendeu? Você vai entrar só porque a sociedade está falando que você tem que entrar. Família, acho que é a maior bomba disso daí. Principalmente porque não tem um ambiente familiar bom, na época do final do ano é um pesadelo pra todo mundo. É interessante, eu adoro passar com a minha família, viu? Tem relatos, por exemplo, tem casas de acolhimento para pessoas em diversos tipos de vulnerabilidades, né? E é muito comum quando a pessoa ela é trans ou ela se identifica com... sai da norma exigida socialmente, sabe? De ela ser expulsa da própria casa, né? De não ter onde ir. E muitas vezes eu já vi relatos de pessoas que, quando vão comemorar o Natal, eles sentem essas angústias de, tipo, eu não tenho família pra onde ir. Tipo, eu não tenho aonde ir comemorar. Mas por você se unir com essas pessoas que sofreram a mesma violência que você, ela se torna a sua família e você comemora nesse ambiente, né? Então, enquanto Natal, né, que eu acho que é interessante, ele não deveria ser tolerado intolerável só porque é Natal, né? Então, é muito comum as pessoas terem relações péssimas. Você sabe que seu pai vai te ofender porque você é diferente. Você sabe que talvez aquela tia bolsonarista alienada vai, sei lá, fazer uma bosta. Não é nem tia bolsonarista alienada, porque isso é uma coisa mais recente. Mas é aquela piada do, e os namoradinhos? Ou, você tem que perder 10 quilos, senão você não vai ficar solteira pro resto da sua vida. E blá. É isso, entendeu? Tipo, é um período do ano que, como o Fernando comentou, te obriga a entrar em contato com relacionamentos, muitas vezes familiares, mas nem sempre familiares, que você não quer ter, entendeu? Que é melhor não ter. Exato. E é isso, por causa de uma convençãozinha, não, a gente precisa passar em família. Aí vem essa tia chata pra falar merda, aí você tem que ouvir. E não importa se você quer ou não importa se aquilo é saudável ou não pra você, porque se você não quiser passar com sua família,
Ai de você, né? Porque se você não quiser fazer o que é esperado socialmente, você é o Grinch. Exato, você é o Grinch, você tá estragando o Natal. Mas aí isso é algo até interessante, de que é um trabalho importante, terapêutico, né? A gente flexibilizar um pouco o conceito de família, né? Então, aqui no Ensinar o Brasil, paciente a virar pra ti e falar, foda-se, você é gorda também. E dane-se. também, assim, ele pode tirar o Grinch, mas o quanto que a gente pode flexibilizar essa ideia do que é a sua família, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que, poxa, não consegue, não se enquadra nessa norma esperada social, você não se enquadra nisso. A maior parte do tempo, você não passa o tempo com a sua família. Os seus vínculos afetivos não estão com a tua família. Estão, sei lá, com um grupo de amigos. Então, essas são as pessoas que são as suas amigas, né? É esse grupo a quem você deve expressar a gratidão nessa data, que teoricamente é para expressar a gratidão e alimentar esses laços, né? Então, assim, é a gente quebrar um pouco essa noção muito brasileira de que família é acima de tudo. Não. Só Deus, né? Só Deus e o Brasil. Então, assim, não necessariamente. Se a sua família é uma família Não, eu acho na que, qual tipo, você não se encaixa e que você não tem os mesmos valores, e além de não ter os mesmos valores, eles são diametralmente opostos, não necessariamente você precisa se submeter a passar essa data com eu eles. acho que é o que eu já dizia o Scorpion do Mortal Kombat, de que a família é aquelas pessoas que se unem pelo coração e não pelo sangue. Bonito. Ninguém imaginaria que o Scorpion do Mortal Kombat falaria Falaria isso. isso. O cara vem do inferno, vem over here. Exato. Sim, Sim, isso é- Ele te puxa pelo coração mesmo, né? Literalmente. Pra trazer mais pertinho. Literalmente. Que ele quer afeto. O Scorpion só precisa de um abraço. Vem aqui, caralho. O Fatality é você abraçar ele explode. Um choro. Caramba, coitado, só tá terapia. O cara faz parte de um demônio. É só terapia que ele precisava. Aí ele faz o plano mirabolante dele de estragar o Natal. Como é que é esse plano, Juliana? Esse plano, ele resolve se fingir de Papai Noel. Então ele personaliza o Papai Noel ali e fala: vou na casa da galera. Só que em vez de entregar presente, eu vou roubar todos os presentes. Vou levar embora todos os presentes. Não só vou levar embora todos os presentes, como vou destruir a árvore de Natal, comer toda a comida da ceia do dia seguinte. Vou causar. Não vai ter Natal mais nesta. E ele vai. Cacete, a gente já falou tanto palavrão aqui. e Ela agora mesma não. resolveu um pi. A inconstância faz parte da regra. E aí ele faz isso. E a primeira casa que ele escolhe fazer isso, coincidentemente, porque não me parece que foi almejado, foi uma coincidência, é a da Mary Lou. Coincidências não existem, Juliana. É só o planejado que você não consegue explicar. Ele tá filósofo hoje, né? Ou ele tá falando qualquer coisa que vem na cabeça. É, também. Jamais saberemos. Metade dos filósofos fizeram isso funcionava. É o Dibre. É o Dibre da filosofia. E aí, justamente da Mary Lou. E aí, é muito louco, porque ele faz vários barulhos, tipo, plau, pá, não sei o que, puxa não sei o que. Ninguém acorda. Aí a Mary Lou acorda meio sonolentinha, assim, tipo, na hora que ele tá pegando a árvore. É aí que ela levanta. E ela vai assim, Papai Noel! Burra, né? Porque o cara é claramente o Grinch, mas tudo bem. Você já viu o Pai Noel? Aí. Eu já vi o Papai Noel quando eu era É, criança. não, mas você já viu o vi Noel de Cortella, verdade? já viu Cortella. Ele e o sacão de presente. Eu tinha esquecido essa imagem, velho. É que o meu amigo fez, peraí. Doco, a gente vai ter que colocar a imagem no vídeo, tá? Pros nossos espectadores terem Meu o amigo fez isso aqui, contexto. Yamete. Eu falo que eu não quero me traumatizar mais, ele vai lá e mostra um negócio pra me O traumatizar que mais. é existência se não trauma? Mais um babão. Só falta eu, é isso? Só. Não, tudo bem, eu jogo ainda. Não! Mas pelo menos eu não me mijei aqui no Fernando. Tá mijado. Isso aqui. Mijo aqui, ó. Nossa. Maluco, você mijou, maluco. Seu contorcionista. Árvore de Natal. Para de falar do meu pau.
A gente não tá falando do seu pau, a gente tá Tudo isso falando vai do ser xixi. cortado, viu, Doco? Não, não vai não. Amor de Deus. Então, e aí a Mary Lou, ela acorda bem nessa hora, que ele tá mexendo lá, e ela, Papai Noel, meio tonta, porque é a cara do Grinch. E aí ela fala, o que você está fazendo? E aí ele dá uma enrolada nela, né? Eu não lembro exatamente dessa parte, o que ele fala pra enrolar ela. Mas ele enrola ela, fala, bebe um copo de água, vai lá pegar um copo de água, que o copo de água... Vai deitar, vai. E aí ela vai. Senta lá, Cláudia. Não, um copo de água e ela vai. Né? Tipo, em vez de dar leite, é o que é esperado para crianças naquele... nos Estados Unidos vocês falam isso. De acordo com as recomendações nutricionais da Nestlé, você devia ter dado um copo de... Isso é muito verdade na minha família. Na minha família, essa é a regra, né? Se você tem dificuldade pra dormir, se você... Você dá leite? Tá... Você dá leite. Não, se você sério? tem insônia, em casa a gente toma leite. Nossa, se alguém Toma nascer leitinho. com Quando eu era criança intolerância, era a muito. pessoa morre. Isso era bastante. Isso era um leite quentinho com açúcar ou mel. Leite com mel. Nossa, maravilhoso. Pois é. Então, Nossa, por na isso minha que casa era serve- vai dormir. Tranca a porta, deixa eu sair. Então, ambiente saudável, ambientes não tão saudáveis. Sua mãe te dava leite com mel. A sua mãe era tipo hebreu. Dava um pão sírio Aquela também. fala hebraica. Ela falava, caramba, você chegou na terra prometida, sua casa. Ela chegava lá e falava Canaã. Shalom e dava... Tá em Canaã, é Mogi. Dia 2 de Jesus vai vir. Mogi Israel. nas Todo mundo ruas. lá guerreando em Israel, Jesus vai vir em Mogi. Mal sabem eles, cara. Tão ligados no rolê. Mas, Terra enfim, Prometida era Mogi. sempre foi. Moisés não ia chegar tão cedo mesmo. Tentou. Ele deve estar perdido na avenida até agora, na rodovia. É o que os bolsonaristas estão parando, né? Como que a obra de Deus continua. Uhum. Enfim. E aí, por isso que pra mim ficou essa ideia de, era pra dar leite pra menina. Porque acho que nos Estados Unidos também é isso. Eles tomam muito leite lá, né? Nos Estados Unidos, eles provavelmente tomam aquele leite com chocolate já pronto, industrializado. Porque eles tem- acham que veio de vacas marrons, Exato. inclusive. Americanos. Estadunidenses. E aí, então, manda ela com o copo de água de volta pra cama e ela dorme. Perfeito sono dos inocentes. E ele vai, Mas pega... Eu não sei se é um delírio da minha cabeça, mas ela pede pra ele não esquecer do Grinch. Não é? É verdade, ela fala isso. Ela fala, por favor, não esqueça do Grinch. É verdade. Ela Então fala ele mesmo. tem um contato com o afeto. Aí ele fica tipo... Foda-se. E aí ele continua. Tipo, mas naquele momento ele dá um... Ele sentiu ia meter, assim. Sente um pouquinho ali. Mas ele continua o plano dele, ele rouba ali a árvore, rouba todos os presentes e rouba a árvore de presentes de todos da Kenville. Quinlândia. Kenlândia. Quem viu? Quem viu? Ninguém viu. Quem viu, viu. Ruville, Kenlândia, Kenville, Rolândia. E ele Do rouba lugarzinho, da Do cidade lugarzinho. dos carinha. a cidade dos brothers. Holândia. Rolândia. Acho que não eram árvores que estavam em pé. Elas ficaram em pé sozinhas. Será? Foco! Pode descer, viu? Cara, faz sentido o Cortella ser o Papai Noel. Uhum, faz. Pode descer, viu? E aí ele rouba todos os presentes e as árvores de todos os moradores de Kenlândia. E ele leva tudo lá pra montanha. E aí todo mundo acorda em pandemônios. Porque, de repente, sumiu tudo. E aí? Aí tiram o prefeito da cama dele, né? Puxam o prefeito da cama dele. E aí o prefeito, obviamente, joga a culpa Não, no Grinch. não é que tiram da cama dele. Foi tão um pandemônio que todo mundo ficou maluco que puxou a cama do prefeito enquanto ele dormia, não era? Uhum. Tipo, o carro da polícia, aí o que tá acontecendo aqui? Só que aí o que acontece é que eles se reúnem, eles começam a cantar, mesmo sendo tudo levado. Sim. E o Grinch se vê novamente ali, olhando que ele fez. Não existe mais nada que eu possa fazer para prejudicar. Não existe mais nada que eu possa fazer para tirar deles. Só que o tirar não era simplesmente eu vou tirar porque sou mal. Eu vou tirar porque eu também quero, de uma certa maneira, não me sentir tão mal assim. Então, ao ver você ruim, a você infeliz, talvez eu sinta... Ameniza um pouco a minha dor, a minha angústia. E isso não funciona.
Então, não existia mais nada que ele poderia fazer. E aí quando ele tem o primeiro pensamento, né? Ele pensou pela primeira vez que talvez o Natal não era tudo aquilo que ele acreditava que era. Que não era só o consumismo. Que não era, ele até fala, o Natal não vem de uma loja. Né? Talvez não venha de uma loja. Talvez tenha algo mais aí. E aí ele começa a ter, tipo, um princípio de infarto, assim, né? Ele, o que tá acontecendo? Aí ele cai no chão, aí ele olha e ele vê que o coração dele tá crescendo. Que era um coração. A sua uva passa que você gosta. E... e aí ele começa a pedir ajuda pro cachorro, ele me ajuda, porque eu estou sentindo. Então, o quanto ele sempre foi reprimindo tudo, nunca se permitiu sentir, a não ser a raiva e o ódio que ele sentia de toda a violência e das pessoas que praticaram essa violência. E ali ele começa a sentir algo além disso. Ele não conseguia mais reprimir e negar tudo aquilo, né? E o coração dele vai começar a crescer. Ele fala, tô sentindo um quentinho por dentro. Ele começa a chorar. E ele vê que a Mary Lou vai até lá pra falar com ele. Não, antes isso tem uma parte legal. De que o cachorro vai lá, ele vai lamber ele, assim, todo feliz. E ele fala, não, calma. Ele fica feliz, chega, já, chega. Tá bom. Não, como é que é? It's too soon. Ainda é cedo demais. Então, assim, o quanto que por mais que ele esteja crescendo esse afeto, ainda tem coisas que são demais pra ele, né? E uma coisa legal de lembrar é, quando os Ken acordaram, perceberam tudo isso, foi o primeiro momento... momento que... aqui, ó, faltando 23 minutos para o fim do filme, anotado. Nossa senhora. Eu vou colocar aqui pra ver se é verdade. Finalmente só se fala ali do verdadeiro sentido do Natal. Então é quando a Mary Lou fala, mas qual que é o verdadeiro sentido do Natal? Então é a primeira vez que todos os Kens param pra pensar e falam, então eles só vão falar do verdadeiro sentido do Natal, não como um consumismo, faltando 23 minutos pro fim. E aí depois tem essa parte do coração do Grinch, que a Mary Lou vai atrás dele e tal. Que eles cantam e tal. E aí ele vê que ela tá em cima da sacola lá, do saco do Cortella. Do saquinho de xixi, do coletor. Saco de Natal. E vai cair, né, qual é o nome daquele lá? Trenó. O trenó. E ele vai salvá-la, né, ele até levanta, assim, né, ele faz todo o esforço pra... O quanto que o afeto fortalece, né? Porque aí, por ele não querer ver a morte dela, ele tem uma ação sobre-humana ali, né? De levantar. Sim, não sei. Porque ele já conseguiu, antes de ter o afeto dela, carregar todas as árvores e presentes da cidade. Então talvez o Grinch só seja o super-homem. Não, porque ele tava tendo dificuldade. Aí quando ele viu que ela ia cair mesmo, ele se enfia embaixo. Tudo bem, eu acho que as duas coisas são aí importantes. Porque eu acho que no fundo os Ken são uma raça superior aos seres humanos, entendeu? Eles são mais fortes e mais felizes que a gente em tudo. Eles são comunistas. E aí ele salva ela e ele decide então devolver tudo, né? Então ele chega lá, toda aquela cena fica se desviando, né, e tal. Quando ele chega, ele vai entregar tudo de volta. A moça que acabava aceitando que a Mary... Qual que era o nome da menininha que ele queria pegar? Martha May. Ela termina lá com o governador, porque ela aceita porque ela vai ser, inicialmente, pelo menos que o filme dá a entender, porque tem muito luxo, né? Ele oferece bastante coisa que o Grinch não poderia oferecer. Então ela nega porque ela diz, o meu coração sempre foi dele, né? Sempre foi sentir afeto aqui. Aí o Grinch, sem ressentimentos, e tipo, ri da cara dele. E o quanto ele não perde a essência dele, mas a essência dele não é má, né? Ele é um zoeiro. Fábio Porchat. Nossa senhora, Fernando. Brincadeira, Fábio Porchat, se algum dia vocês estiverem assistindo aqui isso... Considere isso um elogio e venha pro nosso programa. Não, porque ele é um cara zoeiro, é um cara engraçado. Eu ia falar que ele é tipo o Loki da Marvel. Não. Tipo, ele tem um afeto, ele tem um carinho pelas pessoas próximas dele. Ele só não demonstra do jeito comum. Tá. Eu acho que o Loki nele também ele mata, né, as outras pessoas assim, então... Mas assim, a gente não sabe o que o Grinch fez durante todos esses anos que ele estava lá, até o filme acontecer. Acho que ele chorou sozinho mesmo. Não Com sei. um doguinho. Com um doguinho. Com um doguinho. E o doguinho é recente, né, porque cachorros não vivem tanto assim, aquele doguinho ali não é velho. Ou aquele doguinho é tipo o terceiro de uma linhagem. E também a gente tem falando que são doguinhos, não doguinhos da terra.
né? Eu falo doguinhos não humanos. Eu nunca vi um dog humano, mas... Então, se você ver um doguinho humano, meu amigo... A não ser no Fullmetal Alchemist. Ah, não, tudo bem. Mas esse doguinho humano, eu prefiro não ver, se é pra você. Esse doguinho humano aí Exato, esse daí... digno assim, de pesadelos. Exato. Nossa. Caralho, pai, filho da Aquele, puta. ele grita, não é? Não, ele chora. Hum. Nossa, tem isso pra caramba. Tá. Enfim. E aí ele começa a se socializar, lá ele começa a comer a comida normal deles. Então, tipo, ele viveu a vida toda no lixo, comendo lixo, ou sendo visto como não é pária, mas tipo, o lixo. Ele era o lixo da sociedade, né? Ele era a escória. Mas eu acho que essa coisa do lixo é um simbolismo, entendeu? Tipo, ele se move pelo lixo, ele mora no lixo, tipo, ele é isso. Ele é o que Ele chega pra casa pelo lixo. Exato, ele é aquilo que ninguém quer. Uhum. E o que ninguém quer? É o lixo. E aí ele se insere. Por isso que eu falo que o autor usa muito de simbolismo pra mostrar as coisas. Porque todas as obras dele, mas o Grinch em especial, é simbolismo até simbolismo. Em psicologia de grupos, né, em certas vertentes de psicologia de grupos, a gente tem a ideia do bode expiatório. Uhum. Então ele funciona como o bode expiatório daquele grupo. Ele é a encarnação de todos os ressentimentos e coisas ruins do grupo inteiro. Agora, legal, sabe? É que não sei se tem Grinch 2, mas ia você ver, tipo, como é que a sociedade se reorganiza agora que as coisas ruins do Natal não são mais explicadas pelo Grinch, porque o Grinch tá reinserido. Aí que ia ser legal. Porque ia ter um novo inimigo, tá ligado? Ia ser tipo tropa de elite, o inimigo agora é outro, tá ligado? O Grinch agora é outro. Pode ser um momento, se a gente for pensar num modo mais positivo, dos indivíduos parar de responsabilizar um único grupo, um único ser, e começar a olhar pra si. Porque a pergunta provocativa que eu queria fazer no início quantos Grinches, né, a sociedade não forma ou até nós formamos ao longo da nossa história, né? Porque a gente gosta muito de se identificar com a Mary Lou, né? A pessoa que vai ajudar. É o Grinch mesmo. Não. Mas, por exemplo, como o mocinho ou a pessoa que vai ajudar, que pensa positivo. E a gente nunca se identifica com a massa, com aquela que só vai fazendo o que os outros estão falando. A gente sempre acha que somos especiais demais, né? Que nunca estaríamos reproduzindo uma ideologia. Tem aquela regra de que se você acha que você não é um NPC, é porque você provavelmente é um NPC. Então, o quanto que a gente reproduz aquela sociedade, né? Então, quantos Grinches a gente não formou também? A gente não contribuiu para que seja formado. E eu acho muito legal, porque esse foi uma ideia que me ocorreu agora, né? Mas se você pegar pra pensar, o Grinch, ele é o Joker das crianças. Uhum. Por quê? Porque a lógica é a mesma, né? Uma pessoa que foi ostracizada, tudo bem que no Grinch ele é todo abstrato, né? Porque ele come pratos, não biscoitos, porque ele não gosta do Natal, mas a ideia é a mesma. Você coloca Exato, você põe essa pessoa à margem da sociedade, você massacra ela e tira tudo que ela tem de suporte, e o que ela faz como forma de lidar com isso? Ela ataca de volta. Uma boa análise. Então, o indivíduo, a gente como sociedade responsabiliza esse indivíduo ou esse grupo. Exato. Né? Assim, a gente não precisa abrir mão dos nossos privilégios, a gente não precisa entrar em contato com o desconforto de a gente possivelmente pode estar errado, a gente vai ter que precisar mudar algo. É muito mais fácil eu jogar no outro, ofender o outro, culpabilizar o outro, ostracizá-lo, colocar num contexto de violência, e aí quando todo esse contexto tóxico que ele vivencia se manifesta num comportamento dele em oposição à sociedade, olha lá, eu não disse? Então, a gente adoece, até que o sentido faz algo que a gente mostra como prova de que ele era tudo aquilo que a gente falou. Então, quantas vezes a gente... Tá tudo bem. Não, tô pensando nos atiradores de escola, tá ligado? Que a lógica é mais ou menos essa, né? Ele se diverte, já pensando. Eu tô pensando em pessoas que morreram na escola. Não, mas... Você já viu aquele filme de comédia, o Columbine? Não, mas é porque eu tô pensando que, tipo... É porque eu acho legal o quanto o desenho não, né? O filme infantil consegue fazer esse paralelo com coisas que são problemas super sérios da sociedade, entende? É isso, entende? A escola e os mass shootings que acontecem são muito focados nisso, sabe? É uma pessoa que tá passando por diversos problemas, ela não recebe atenção em momento nenhum, e aí quando ela faz alguma coisa over the edge, né? Quando ela finalmente não aguenta mais e resolve fazer alguma coisa muito dramática, a sociedade toda se move e, tipo, a culpa é dela, ele é doente, ele é um psicopata, ele é isso, ele é aquilo. Sendo que, tipo, eu arrisco dizer
vou apostar aqui a moedinha, que se 90% dos atiradores em massa de escolas não forem com diagnóstico de personalidade antissocial, eu aposto nisso, de que eles não têm diagnóstico de personalidade antissocial. Eles podem ter de outras coisas. Mas eles não têm. E todo mundo, tipo, é psicopata, é louco, é isso. E não tem, tá ligado? É só uma pessoa que você massacrou, que a sociedade massacrou tanto a ponto que ela não aguentou mais. E a única forma dela sentir que tem espaço, é ela tirando o espaço das outras pessoas pra pegar pra ela. Sim. E é isso, é a lógica do Coringa, é a lógica do Grinch, é a lógica de todas essas... Se a gente for olhar Brasil, é a lógica até de quando você pensa em, tipo, pessoas, sei lá, da periferia que estão mais propensas à criminalidade. A lógica é essa, porque se existe uma sociedade em que eu não caibo, e essa sociedade me ataca todas as vezes, o que eu vou fazer? Eu vou atacar de volta. Eu tenho que me defender. E a minha defesa é essa. E... realmente faz muito sentido ser o Joker das crianças. Até a risada, né? Porque o Jim Carrey e o Guilherme Briggs têm uma risada maravilhosa. Então acho que vocês que gostariam de acrescentar alguma coisa? Aí tem algumas coisas interessantes, né, que eu fui dar uma olhada, assim, de que existe uma coisa interessante de... Por que eu falei do doguinho funcionar como ego auxiliar? Porque se você for pensar na parte da teoria cognitiva social do Bandura, tá. ele vai falar que você vai aprender os comportamentos morais através da observação. Então você observa esses comportamentos e introjeta esses comportamentos morais para você. E aí, se a gente for pensar que ele foi barrado dessa observação aos 8 anos, então ele mesmo se isola aos 8 anos, ele não teve como aprender esses comportamentos morais, entende? Por isso que ele vai ficando cada vez mais esquisitão. Não, e nem isso, tipo... Ele foi barrado aos 8 anos porque ele foi isolado da sociedade, mas até os 8 anos ele ainda tinha essa cisão de eu tenho um comportamento que eu observo entre os outros e o comportamento que eu observo comigo, porque ele era diferente. Então como é que você aprende alguma coisa assim, quando duas pessoas que são diferentes de você se tratam super bem, mas quando ela vem tratar você, ela te trata super mal, entende? O que você aprende com isso? Você aprende que você é o malvado e que você merece isso. Exato. E aí só mostra essa imagem dele de vou morar no lixo, vou ser o vilão que todo mundo fala que eu sou, vou ser essa pessoa malvada. Por quê? Porque o que ele aprendeu os outros se amam, mas eu sou odiado. Sim. Sim. E aí tem uma questão, eu não sei se eu concordo muito, eu nunca tinha ouvido falar desse Gordon Allport, que tem a teoria do traço. Eu nunca tinha ouvido falar desse autor. E aí ele vai falar então que os padrões de comportamento, pensamento e emoção fazem parte da personalidade humana, né? E aí ele traz um pouco de que o Grinch expressa a introversão. Então ele é um personagem que seria introvertido. Também não sei o quanto que eu concordo. Tipo, ele mas isso não justifica o comportamento dele. Não. O que e ele o quanto quer ele trazer... é introvertido porque ele é punido quando ele se expressa. Também, mas o quanto que ele trouxe... Isso eu achei algo interessante de que ele coloca o Grinch como um personagem introvertido, por quê? Porque ele não gosta de barulhos, ele não gosta desse contato físico. Ele demonstra essa característica de introversão, enquanto todos os Ken são ultra extrovertidos. Então, você não tem um Ken mal-humorado ali. Todos eles são amiguinhos e grudentos. Mas é porque isso que eu acho bizarro, entende? Me fala que sociedade no mundo é extrovertida puramente. A gente preconiza muito mais a extroversão como sociedade do que a introversão. Não, tudo bem, mas uma coisa é eu falar que o brasileiro ele se comporta de uma forma mais acolhedora, outra coisa é eu falar todo brasileiro é extrovertido. Né? Assim... Por isso que eu acho bizarra essa noção. Sei lá, eu não... Não, eu consigo entender como ele percebe o Grinch como introvertido. Tipo, a Mary Lou pra mim parece uma introvertida também. Ela me parece um pouco mais introvertida. Só que ela é afetiva. Não, Cindy Lou, sei lá. Não. Mary Lou, então tá bom. Mas eu achei interessante essa jogada dele colocar um pouco desses traços que a gente chama de traços excêntricos também como parte de uma extroversão, e o quanto que essa introversão dele realmente fica muito gritante, diferente de uma galera tão extrovertida assim que nem os Ken. Porque a maioria dos Ken, toda hora que a gente vê os Ken é festa. Eles estão ali sempre animados, são hobbits. São extremamente extrovertidos. Então o quanto que essas duas características, principalmente a extroversão tão no extremo e uma introversão, são incompatíveis, que faz com que exatamente ele vá se isolando, vá se sentindo menos pertencente, e aí tudo isso vai acontecendo, o bullying vai acontecendo e vai
essa bola de neve. E aí essas foram as 2 únicas interpretações da personalidade do Grinch que eu encontrei. Não sei se eu colocaria ele como uma Vamos lá, acho que essa é uma parte legal, né? Vocês pensam em algum diagnóstico pro Grinch? depressão clássica, assim, não clássica, né? Mas altos traços depressivos que ele tem ali. Essa raiva exacerbada, essa fome constante de querer fugir desse sentimento. Então, pra mim, ele apresenta uma característica depressiva. Por algo específico, por uma vivência traumática, mas me apresenta uma característica depressiva. E o que é o Grinch e o que é o Jim Carrey, né? Porque... Não. Mas acho que naquela época o Jim Carrey ainda não tava doente do jeito Eu que acho ele estava. Não é... Ele sempre esteve. Ele já Não, tem sim, relato. mas ele não tava do jeito que ele estava nos últimos anos. Então, É ele parou de que- atuar. Não é nem questão da depressão, é porque o Grinch, do Jim Carrey, ele é extremamente agitado. Ah, sim. Então, Eu e pensei nisso impulsivo. Então eu ia falar, mano, ele vai ter um problema ali realmente de impulsividade. Ah, um TDAH? Não sei. Ele tem um problema de impulsividade. Eu diria ansioso. Então, mas eu acho que não só. Porque ele é impulsivo de forma geral. Desde a infância, sabe? Não, mas, Então- mas é que eu acho que é aquilo, tipo, o que que é parte de um diagnóstico Uhum. e o que que é o comportamento dele reforçado a partir de um trauma, entende? Eu consigo ver a impulsividade dele mais como um resultado dessa vontade dele criada por um trauma de dar um troco, entendeu? Então ele tem ideias, tipo, aleatórias, porque no final das contas tudo que ele quer é se sentir melhor e ele acha que se sente melhor dando troco. Então, eu não contaria isso como, sei lá, uma sintomatologia para um TDAH, por exemplo, essa Uhum. impulsividade. Porque ela é muito pontual, entendeu? Ele não é impulsivo para as outras coisas da vida. Só quando ele quer planos, alguma coisa assim. Mas eu tô pensando mais na infância, de que ele já era disruptível, assim, sabe? Uhum. Ele já tinha um comportamento mais impulsivo, mais fora do padrão, não faz, mas fazia mesmo assim, mais opositor também. Então, por isso que não é claro, não tem como se dar, assim. Então, não. Eu, se fosse, você acha alguma coisa, depressão. É isso. Pra mim é o que é mais Porque claro. você pode ter reatividade por causa da depressão, você pode ter essa raiva exacerbada por causa da depressão. Então você tem Esse isolamento. esse isolamento. Então, Principalmente o isolamento. principalmente isolamento. Mas eu não descartaria que ele poderia já ter algo desde criança, antes do processo depressivo. No sentido impulsivo. No sentido impossível, um transtorno do impulso mesmo, sabe? Uhum. Não uma questão ansiosa. Tipo um Toddzinho da vida. Talvez. Assim, logo quando ele aparece criança... Todd não é o chocolatinho, tá? É o transtorno opositor desafiante. É. Ou desafiador. Quando ele aparece logo criança, Pode. ele me apresenta muito É um mais descalço. Ele apresenta muito mais essa característica de Todd pra mim. Então, assim, essa impulsividade, esse... e bater de frente. Mas talvez assim, não fosse porque senão ia ter se tornado um puta criminoso. Então, é por isso que eu tô falando. Tipo, aqui a gente tá psicologizando, né? Exato. Porque a ideia é que, tipo, transtorno toda de criança... conduta total. Exato, toda criança Não que é birrenta e vai contra a regra é Todd. Não, entendeu? Tipo... Por isso que eu quis trazer essa pergunta justamente porque eu acho que o Grinch, na vida adulta, eu entendo o diagnóstico de depressão, mas durante a infância eu não daria diagnóstico nenhum pra ele. Ele é uma criança que tá deslocada. Exato. E aí ele se comporta de uma forma disruptiva porque ele não está num ambiente em que ele se sente pertencente. Mas não é um problema, não é um transtorno. É uma questão ambiental, Então, entende? contexto. Uhum. Se, por exemplo, sim, de fato. Pra mim, então, você fecharia com depressão mesmo. É. Mas... Tá, vamos lá. Porque eu fico enviesado de... Se ele já era assim desde bebê, antes mesmo da socialização em si, como é relatado, né? Caso sim, pra mim, teria uma questão... De personalidade. Ele poderia ser um Todd que vira um TEI na vida adulta, né? Então, explosivo intermitente. Então... E ele fala alto, né? Ele É. tem uma intensidade de voz. Mas não dá... Porque o meu Você tá pensando problema- aqui no fator genético, né? Se ele nasceu assim, então ele tem algum Então transtorno. ele vai ter porque essa ele tem uma carga tendência genética. pra sempre, ele vai ter isso. Uhum. Então eu tô tentando ver esse sentido, só que é pouca informação pra gente poder falar Eu acho que com o que a gente tem, eu penso muito mais numa história de trauma. também. Entende? Tipo, uma formação infância lá onde ele tá deslocado, isso já é uma experiência traumática com ele, ele já começou dia 1 com uma experiência traumática de ficar abandonado fora de casa, depois tem a questão do bullying, ficou sei lá quantos anos em isolamento, tudo isso é trauma. Então termina com uma pessoa deprimida. Uhum. Com todas as informações seria
Sei lá, me deu um diagnóstico. Eu falei, depressão, mas eu acho que eu faria uma anamnese aprofundada aí pra gente ver as questões de impulsividade. Vamos fazer um teste, uma avaliação psicológica. Vamos, a gente chama o Jim Carrey. Vem cá, cara. Nossa, não vamos fazer isso com o Jim Carrey, não, tadinho. Deixa ele de boa. Imagina Fazer o TAT do Jim Carrey. Invagina. Imagina. Você vai pegar o Jim Carrey, abraçar você até ele entrar em você. Jim Carrey. Agora, é nessas horas que a gente manda pra ela o gif do Majin Buu. E ela já é rosinha, né? Uhum. Ela precisa engordar um pouco. Não, mas... o Mad Kid lá, o Majin Buu Kid. É, o Kid Buu. Kid Buu. Mais. Que otário. Tá. Tem Então, algo... fechando. Não sei, vocês querem falar Então, o que eu quero falar é deixar uma mensagem otimista, né, pra... O Natal não é uma bosta. Olhe para a câmera. Olha pra câmera, qual delas? Qual delas? São três câmeras aqui. Ajeita o bigode também. Bigodinho, tá. Qual deles, né? Nossa, eu fico pensando, o que o maluco que criou esse óculos fumou, cara? Mano, eu acho que a ideia dele era pra ser isso, sabe? Mas qual o sentido disso? Ficar assim. Pra mim é desconfortável assim ou do outro jeito. Então, desconforto por desconforto. Deixa eu ver. Acho que sua cara é muito grande, Fernando. Não, ainda não faz sentido fazer isso. Eu acho que é exatamente isso que era pra fazer. Porque você tem o apoio do narizinho aqui, não é? Não, mas teoricamente isso é um apoio aqui em cima. Exato, né? Então- É pra ponte. Tudo bem. Finalizar assim, motivacional, tá? E Então, ainda assim, o bigode fica mais pra cima. Vai! vai, me ajeite aí com suas Não mãos tem de como ajeitar. pérola. Não tem como ajeitar. Não. Tem que nascer de novo. A cara é feia. Exato, assim, é porque o gente. design foi muito inconsistente. Fala. O que você ia finalizar, Fernando? Uma narizinho. Só queria que as pessoas começassem a pensar, então, no Natal de 2022, de que o Brasil acabou de perder a Copa. E se questione quantas vezes vocês preferem muito mais culpabilizar o outro pelos seus problemas, ao invés de assumir a responsabilidade. Feliz Natal. Pau! Nossa, mano. É isso, pessoal. Com essa mensagem tão positiva. Caguei o clima. A culpa foi do juiz. A culpa foi do juiz. A culpa foi do juiz. A culpa foi do mesmo. juiz. E do goleiro. Ai, Alisson. Enfim. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre o Grinch, com essa mensagem natalina do Fernando, né? Então passem o Natal se culpando por tudo de errado que vocês incentivaram sem saber. Mas 2023 vai ser diferente. Exato, né? Já veio o bom velhinho. Todo aí. mundo o calendário assim, né? Já. Mas é isso, pessoal. Deixem seus comentários dos seus traumas natalinos na descrição e na parte dos comentários do vídeo. A gente vai curtir os que forem os piores, tá bom? Tchau. Tchau, tchau, pessoal.